seja f de x em y uma função injetora. Em relação à função f, analise os itens a seguir. Então, primeiro, para todo y pertencente ao conjunto y, existe x pertencente ao conjunto x, tal que y igual a f de x. Segundo, existe y pertencente ao conjunto y, tal que y é diferente de f de x para todo x pertencente ao conjunto x. Terceiro, para todos x1 e x2 pertencentes ao conjunto x, tal que x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Quarto, para todos x1 e x2 pertencentes ao conjunto x, tal que x1 igual a x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Quinto, para todos x1 e x2 pertencentes ao conjunto x, tal que x1 é maior que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Dos itens relacionados, o único que corresponde a uma afirmativa necessariamente verdadeira em relação à função f é... Bem, essa questão trata basicamente da definição de função injetora. Numa função injetora, o que nós temos é que elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Ou seja, se nós tivermos, vou desenhar aqui um determinado conjunto que vai ser o domínio da minha função, dado como sendo o conjunto x. Se nós tivermos elementos x1 e x2 diferentes, pertencentes ao domínio dessa função, sendo f uma função injetora, no conjunto y, ou seja, no contradomínio dessa função, cada um desses elementos do domínio terá uma imagem diferente, ou seja, a imagem de x1 é dada como sendo f de x1, assim como a imagem de x2 é dada como sendo f de x2, aplicada a função f em cada um dos elementos do domínio. E para que a função seja injetora, esses dois valores f de x1 e f de x2, eles têm que ser valores necessariamente diferentes, como consequência de serem diferentes os elementos x1 e x2 do domínio, ou seja, se x1 e x2 são valores distintos, então, como consequência, f de x1, a imagem de x1, é necessariamente diferente da imagem de x2, f de x2. Então, esta é a definição de função injetora. Portanto, pelos itens apresentados, o que caracteriza como sendo uma afirmativa necessariamente verdadeira, considerando f uma função injetora, é a opção, o item número 3, então a resposta certa, opção 3.